Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa mesa de debates Bonkyo, transmitida online diretamente da Biblioteca da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social, Bonkyo. É um prazer enorme estar aqui com vocês para acompanharmos a conversa fundamental sobre os impactos da inteligência artificial na tradução literária, suas possibilidades, limites e repercussões no campo editorial e linguístico. Antes de iniciarmos, gostaria de registrar e agradecer os nossos apoiadores e patrocinadores que tornaram este evento possível. Dr. Kiyoshi Harada, Fundação Kunito Miyasaka, Lei Rouanet e Vale Mais Cultura. E a realização deste encontro é da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social Bunkyo, juntamente com o Ministério da Cultura. Hoje, teremos uma mesa profunda e plural dividida em 4 partes, conduzida pelas professoras e pesquisadoras convidadas que abordarão os usos e limites da IA nas editoras, sua relação com a tradução técnica e literária, as transformações linguísticas trazidas pelos modelos de linguagem e, por fim, os aspectos éticos e autorais envolvidos nesse novo cenário. Ao longo da programação, que terá cerca de 90 minutos, vocês poderão acompanhar diferentes perspectivas sobre esse tema, que já está redefinindo o trabalho do tradutor e o futuro da mediação linguística. Para darmos início oficial à nossa mesa, tenho a honra de convidar a senhora Lídia Reiki Yamashita, vice-presidenta do Bunkyo, diretora do Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil e representante, estando aqui representando o Dr. Nishio, presidente do Bunkyo, para a saudação inicial. Professora Lídia, muito obrigado pela presença. A palavra é sua. Obrigada. Boa tarde a todos. Então, meu nome é Lídia Yamashita, sou vice-presidente do Bunkyo, conforme foi apresentado, e hoje estou representando o nosso presidente, Dr. Roberto Nishio, para dar-lhes boas-vindas a este debate, organizado pela Comissão de Artes Literárias do Bunkyo, sob o comando da professora Neide Nagai. É um prazer receber vocês numa tarde de sábado, né, hoje, para esta mesa de debates, né? E o tema não poderia ser mais atual, afinal, estamos vivendo um momento em que a tecnologia muda a nossa relação com a linguagem de maneira quase diária, né? E a facilidade e a praticidade de qualquer um poder traduzir qualquer coisa em qualquer língua tem aberto novos horizontes de acessibilidade maior às informações, beneficiando um público maior em diversas situações, como entender uma legenda, uma bula, uma música, um texto, até mesmo uma receita culinária, não é mesmo? Mas eu sou arquiteta de formação, então não sou exatamente da área literária como vocês todos, mas por ter sido de uma família japonesa desde a infância, quer dizer, a minha mãe só falava o japonês, então eu cheguei a trabalhar um pouquinho com tradução na minha juventude e fazendo um cotejamento de uma tradução sobre a vida do grande cineasta Akira Kurosawa. Percebi a dificuldade da tradução, que necessitava sempre de um contexto maior. E por isso me interessei em assistir hoje a este debate para poder aprender alguma coisa a mais também. A tradução sempre foi uma forma de criar pontes entre culturas e pessoas, e hoje a inteligência artificial tem facilitado e ampliado essa ponte, né? Mas, junto com essas facilidades, surgiram, então, perguntas importantes, né? Até que ponto a tecnologia consegue captar nuances culturais, né? Como garantir que a sutileza do olhar humano continue guiando o processo, né? E quais são os desafios do tradutor que vai fazer a ponte entre uma intenção de um autor, de uma língua, para o leitor de outra língua, né? Então, a inteligência artificial pode ajudar a aproximar públicos, tornar acervos mais acessíveis, né? E ampliar vozes, mas será que consegue manter e transmitir o contexto e a intenção do autor sem que seja simplificado ou modificado durante o processo?
Acredito que a ideia desta mesa seja justamente abrir espaço para essa conversa franca, trocar experiências, pensar juntos sobre os limites e possibilidades da inteligência artificial e imaginar novas formas de colaboração entre humanos e máquinas no campo da tradução. Agradecemos então a presença de todos e espero que tenhamos uma tarde inspiradora, cheia de boas perguntas e reflexões. Então, um bom debate. Obrigada. Eu que agradeço pelas suas palavras. Eu acho que realmente é um bom início para a nossa mesa. E agora eu vou querer fazer a apresentação dos nossos convidados tão especiais, que são a Graciano, que fizeram essa mesa ser possível. Então, a primeira é a professora doutora Regiane Aparecida Santos Zacarias. Ela é professora livre docente do Departamento de Letras Modernas da Universidade Estadual Paulista. E ela é doutora em estudos da linguagem e pesquisadora no campo de lexicografia computacional. Eu acho que isso aqui é muito interessante e vai ser assim muito enriquecedor para o nosso debate, para ter essa parte tão técnica, né, que às vezes muitas pessoas não compreendem. Então, ter um pouquinho desse início, eu acho que vai ser muito legal aqui para o nosso debate. E também ela se dedica à elaboração do dicionário digital escolar português-inglês de verbos voltado aos estudantes brasileiros da educação básica. E também é líder do IGP, Tradução, Léxico e Interculturalidade. O nosso próximo convidado é o Gustavo Pérez Katagué. Ele é mestre em Língua, Literatura e Cultura Japonesa pela USP e também em Ciência da Computação pelo Instituto de Matemática e Estatística da USP. Então, são duas coisas assim que parecem tão díspares, mas que a gente está vendo que agora, nesses tempos de IA, não são tão díspares assim. Então, ele também atua como editor adjunto e tradutor na editora Estação e Verdade, como pesquisador no GP, Pensamento Japonês, Princípios e Desdobramentos. E ele recebeu o prêmio especial no segundo concurso Bunkyo de tradução de japonês-português em 2023. Depois eu vou querer que ele comente um pouco sobre isso, mas isso vai ser para mais tarde. E eu, que estou aqui como mediadora, eu sou membro da Comissão de Artes Literárias da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e Assistência Social, Bunkyo, e eu também sou mestre pela FEFELET em Língua, Literatura e Cultura Japonesa e sou membro da Associação Brasileira de Estudos Japonês. A minha, como é que posso dizer, meu contato com a tradução é pelos escritores Shiganaoi e Tamura Toshiko, baseei em traduzir contos dele. Bom, agora, sem mais delongas, vamos começar de fato o debate. Eu queria começar pelo Gustavo, primeiramente, fazer algumas perguntas para ele e assim podemos ir dando início. Então, a primeira pergunta seria, né, como ele já está nesse meio editorial, eu acho que ele vai poder responder isso com um certo realce, que é como que é a aceitação da inteligência artificial no meio editorial, né? Muito se fala do que ela pode fazer, mas o que ela o que os editores, as editoras querem dessa tecnologia e o quanto que elas é utilizada nesse meio. Então, seria essa a minha primeira pergunta para você, Gustavo. Entendi. Vocês me escutam? Sim. Obrigado, Mariane, pela apresentação, Lídia, pela introdução também, Estevão, fez ajudou a gente aqui, professora Regiane também, pelas palavras que virão a seguir, né? E os demais, enfim. Bom, prazer, meu nome é Gustavo. Olhando pela perspectiva da editora, assim, eu acredito que, bom, sendo membro da equipe editorial, né, a gente se preocupa muito com o que a gente chama de miolo do livro. Então, basicamente, as atribuições que eu tenho dentro da editora são coisas voltadas ao texto em si, né? A princípio, assim, política de IA zero, quando se diz, quando a gente tem assuntos relacionados ao texto, principalmente tradução. Vocês me escutam ainda? Perdão, aconteceu alguma coisa aqui comigo na... A gente ainda escuta. Apareceu uma mensagem, eu estou, enfim, usando dois dispositivos aqui. Tá.
Dentro da editora, enfim, política zero de inteligência artificial, no que diz respeito aos textos, né, a produção cultural, intelectual, enfim. Tem coisas internas que nós usamos para nós mesmos, né, e isso não vem a público. E, nesse sentido, eu acredito que nós somos um pouco menos rigorosos. Às vezes relatórios, algumas coisas um pouco mais de cunho prático, não vemos tantos problemas em eventualmente utilizar a inteligência artificial. Mas aquilo que vai para o público, aquilo que nós sabemos que haverá um consumidor final, né? Colocar em termos mais bonitos, né? Leitores finais, a gente basicamente assim não é admissível. Enfim, realmente falando só sobre o texto, né? Eu ia fazer algum adendo, mas na verdade acho que eu posso parar por aqui. Obrigada. Só uma coisa, um detalhe que eu esqueci de avisar, a todos os convidados que estiverem nos assistindo, sintam-se à vontade para colocar suas perguntas pelo chat e no final a gente vai ter uns 15 minutos para que os convidados possam responder as suas perguntas. Então, vão prestando atenção e que se vocês tiverem alguma pergunta, põe pelo chat. Muito obrigada, né, pelo seu esclarecedor, né, de como que está sendo aceito, pelo menos. Aí é que muitas pessoas já ficam, né, um pouco com essa ideia, né, o que será que eu estou lendo? Será que foi um ser humano? A quanto de IA que eu estou lendo? Então, ter uma política, assim, que valorize o trabalho humano, também eu acho que deixa o leitor um pouco mais sossegado. Mas também tem a questão, né, que pessoas agindo de má fé existem em qualquer parte, né? Então, como detectar se alguém enviou algum texto com IA? Você acha que isso ainda é detectável? Ou você acha que é possível mascarar de alguma maneira? Eu acredito que é possível sim mascarar. Em particular, né, a gente, enfim, inundado de material que foi produzido por meio de IA, até isso não só na questão editorial, mas até na vida prática mesmo, eventualmente olhando para alguma rede social, né, a gente sempre quer ter o cuidado de não cair em alguma coisa irreal, né? A gente vê eventualmente vídeos assim gerados por inteligência artificial e cada vez mais a gente consegue se iludir acreditando que determinado vídeo é real, né? Eu, particularmente, né, tendo um certo histórico também na ciência da computação, eu fico um pouco preocupado, não no sentido do avanço da tecnologia, mas no sentido crítico de como a gente usa isso, né? Como a gente consegue, de fato, utilizar de uma forma produtiva e não nociva, e, enfim, eventualmente não ser tapeado, né? Por coisas que chegam pra gente. Existem ferramentas na internet em que a gente consegue submeter textos e eles dizem esse texto tem uma determinada porcentagem de que foi feito por inteligência artificial, e ele dá um gráfico bonitinho, assim, enfim, ferramenta, tem algumas, né, disponíveis, eu testei umas 3, se eu não me engano, gerei um texto, isso curiosidade minha, né, até para como não só como editor, mas enfim, gerei um texto por inteligência artificial e fui aos poucos alterando esse texto, mudando não necessariamente o conteúdo, mas mudando o jeito, a forma, a estética do texto, a construção dele, de fato. E aos poucos, sim, essas ferramentas de detecção de inteligência artificial vão assumindo que esses textos não foram produzidos automaticamente, foram produzidos por algum humano. Essas alterações que eu fui fazendo, elas não necessariamente foram drásticas, assim, não foram grandes alterações. Não foi uma questão de necessariamente conteúdo. Eu particularmente pedi, né, para essas ferramentas gerarem textos sobre temas nos quais eu tenho um pouco mais de domínio, né, para ter um pouco de clareza no que está sendo produzido ali automaticamente. E à medida que a gente troca eventualmente vocabulário, que a gente às vezes prolonga um pouco mais uma frase, a gente percebe que eventualmente frases de textos gerados por inteligência artificial,
elas são um pouquinho mais truncadas, né? A pontuação é diferente, a gente percebe, por exemplo, que, eventualmente, claro, dependendo de estilos de autores e autores, né? Autores e autoras, tem estilos de escrita diferentes, mas quando a gente começa a prolongar um pouco a frase e colocar, enfim, orações subordinadas um pouco mais longas e intromissões dentro de uma sentença, dentro de uma oração, eu acredito que a IA ainda não reproduz esse tipo de coisa. E aí, bom, essas IAs estão sendo alimentadas com que tipo de texto? Textos técnicos, textos literários, né? Elas reproduzem aquilo que, de acordo com que elas são alimentadas, né? Então, se a gente tem textos técnicos que costumam ser mais sucintos, menos ambíguos, enfim, mais diretos, né? Ela vai reproduzir, as IAs vão reproduzir esse tipo de linguagem. E quando a gente altera esse padrão de escrita, elas começam a perceber que isso não é algo que elas produziriam. E começam a associar isso a um comportamento humano, a uma escrita humana, de fato. Mas não necessariamente foi um ser humano que escreveu aquilo, né? Eu dei um breve tapa, prolonguei uma sentença, mudei um vocabulário. Estava lendo, inclusive, recentemente um artigo a respeito de palavras, né, que começaram a ver que a frequência de aparição de determinadas palavras subiu depois que os textos gerados por IA começaram a aparecer pela internet, né? Porque essas IAs foram alimentadas por, sei lá, textos que continham essas palavras específicas. Por exemplo, o artigo que eu li cita como uma das palavras que de frequência maior atualmente, que é, por exemplo, a palavra assertivo. Que, bom, aí tem uma questão de idade também, de contato com a área profissional. Eu, há 10, 15 anos atrás, particularmente não via essa palavra aparecer com tanta frequência. E hoje em dia eu acho que se a gente pega textos gerados por IA, a gente vê essas qualificações adjetivas, às vezes, feitas de um pouco diferente do que talvez nós, seres humanos, faríamos se fôssemos escrever um texto, né? Então, perdão pela volta toda, mas sim, existem ferramentas que conseguem detectar não a natureza do texto, mas o estilo do texto e fazer uma relação com se aquele texto parece um que foi produzido por uma inteligência artificial ou se parece ou que não foi produzido. E logo ele assume que a inteligência artificial assume que esse texto foi produzido por humanos. Obrigada. Você mencionou essa parte, então, de que dá para você, um humano, né, fazer esse trabalho de mascarar, né? Então, como você disse, dar um leve tapa no texto, aumentar algumas frases, mudar algum vocabulário, tentar de alguma forma deixar aquilo mais humano, com alguns errinhos gramaticais que seja. Então, isso aí também é uma coisa a se pensar, né, que pode ter esse trabalho humano por trás também tentando mascarar a IA, mas isso abre a outra questão, né, que agora vamos voltar um pouquinho, né, não para o texto, a IA gerando o texto completo, mas usando a IA para a tradução. Então, se você colocar um texto feito por um humano e a IA traduzir, como será que a IA conseguiria pegar? Porque vai ter muito do humano ainda, será, de alguma maneira? Que, o que que você acha disso? Ou se isso é possível de certa maneira? Eu acredito, particularmente, que na questão da tradução, existem pares de línguas, inclusive, né? Por exemplo, a gente sabe que, bom, as empresas, enfim, chamadas Big Techs, né? Que têm o domínio, né? Enfim, um grupo de poucas empresas que têm o domínio, né, desse tipo de tecnologia, são majoritariamente de lugares que falam em que a língua inglesa é a língua nativa. Então, naturalmente, essas tecnologias elas estão mais aprimoradas, né, para esse tipo para essa língua, para a língua inglesa. E eu acredito muito que isso vai, assim, questões de geopolítica e questões de poder econômico, né,
de onde essas línguas estão inseridas, né, nas sociedades onde essas línguas estão inseridas. Então, por exemplo, inglês é uma língua dominante, né, no contexto global. A gente tem, enfim, muitos falantes. Temos outras línguas com menos falantes, mas cujos países, né, têm um peso político e econômico bastante significativo. Por exemplo, o próprio Brasil, o português não é uma língua que, além de ter um grande número de falantes, o Brasil, querendo ou não, tem uma relevância política e econômica considerável, né, no cenário global. E para essas línguas, um pouco mais, até aspas muito grandes assim, né, nesse contexto ocidental, eu acredito que a questão da tradução automática feita por IA funciona consideravelmente bem. Agora, quando a gente pega outras línguas, beleza, por exemplo, no meu caso, né, japonês. Japão é um país politicamente e economicamente bastante relevante, um número de falantes muito bom, mas a gente tem naturezas muito diferentes entre as línguas, por exemplo, inglesa e japonesa. Temos questões de gênero, né, perdão, gênero não, gênero é mais em português, né, mas temos questões de número, temos questões de concordância, de flexão, conjugação de verbos, que são muito díspares entre as duas línguas. Ordem de sentenças, enfim, a estrutura gramatical e sintática das sentenças. E para esses casos um pouco mais complexos, se fazer uma tradução, a gente percebe que não necessariamente ainda ela é tão primorosa como, por exemplo, do português para o inglês. Ou imagino do francês para o inglês, ou alemão, espanhol, talvez. Então, eu acho que estamos num nível em que talvez, para essas línguas com as quais nós temos um pouco mais de similaridade, praticamente com o inglês, a tradução automática está, assim, beirando muito, 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 muito impecável. Ainda há erros, mas ela é muito boa. Mas quando a gente pega essas outras línguas um pouco mais distantes da gente, contexto, enfim, lusófono e ocidental, a gente percebe que ainda existem falhas, existe a necessidade, sim, de uma tradução humana, de uma interpretação humana, até porque, particularmente, o japonês tem dependendo da construção, nós temos alguns caráteres, temos um caráter, às vezes, ambíguo na linguagem, e que eu ainda não tenho certeza, acredito que não, que as inteligências artificiais não conseguem dar conta. É mais ou menos nessa linha, eu acredito. Obrigada. Agora sim que você mencionou, eu fiquei pensando, né, nessa questão também, voltando, né, à parte que você falou que é uma que está mais avançado, seria, por exemplo, o português e inglês. E você mencionou o gênero, eu fico uma coisa, né, que pegava bastante na tradução por máquina, não IA necessariamente, mas máquina mesmo, é que eles não conseguiam entender completamente os pronomes possessivos, tipo seu, sua, porque concorda não com o gênero da pessoa, mas com o gênero do objeto, né, a sua bolsa. Então, isso fazia com que, na hora de traduzir uma sentença dessa para o inglês, eu ia falar, tipo, a bolsa dela, né, já pressupondo esse gênero para quem está em posse dessa bolsa. Então, isso que acabava, né, meio que tropeçando bastante essa tradução por máquina. E daí você disse que agora a IA está quase impecável nesse sentido. E eu queria perguntar, será que ela está impecável ou será que ela consegue mascarar essas coisas? Porque esse é o tipo de coisa que só pelo contexto humano você conseguiria entender. Será que ela simplesmente não está vendo a sentença anterior, que tem um ele ou um ela, e pressupondo que seja assim que está sendo utilizada a frase ou e traduzindo, né, dessa maneira, ou será que é só realmente uma mascaração? Eu acho que talvez a gente precise, então, ir um pouco fundo no que seria mascarar, no que seria o conceito de mascarar, assim. É, Pelo que eu entendi, existe isso, perdão, mas esse exemplo que você comentou são um pouco mais antigo, é um pouco mais recente.
Esse exemplo é de por máquina, então não é por IA, que é isso aí. Então, é um relativamente recente, né, o Google Tradutor e outras que eram máquinas e agora estão passando a ser IA. Eles tropeçavam bastante e os gêneros ficavam todos trocados de uma frase para outra, né? Porque fazia uma tradução frase a frase, quase. Agora a IA, ela consegue pegar um contexto maior, mas a que ponto ela consegue? Porque isso aqui é uma coisa que é tanto do contexto para você saber, né? Em português esconde muito isso. Tá, eu acho que, bom, a linguagem literária ela é muito mais complicada mesmo, né? Eu sei que existem textos e textos, existem linguagens literárias que são um pouco mais acessíveis, né? E linguagens literárias, enfim, autoras. É, eu acho que, bom, é um pequeno panorama de como acho que o IA funciona por trás, né? Ela se baseia muito em probabilidade. É, eu não sei se eu entendi tão bem o que você quis dizer por mascarar, mas, por exemplo, assim, os modelos de IA, eles são construídos de acordo com que um ser humano passa e fala e passa como regra, fala, você vai aprender determinados padrões deste conjunto de dados. Esse conjunto de dados pode ser fotografia, pode ser vídeos, pode ser textos, enfim. Quando a gente vê a IA gerando textos, né, numa língua, seja português, seja inglês, seja, enfim, no japonês, ela utilizou de dados provenientes daquela língua para fazer a reprodução do texto que ela está criando ali agora. Quando a gente pega um texto em português e a gente, enfim, uma simples frase lá, o gato bebeu leite, alguma coisa desse tipo. Isso faz sentido para a gente, assim, na maneira como a gente entende a língua, né? Eu não sou exatamente linguista, eu acredito que a professora Regina tem muito mais propriedade para falar disso do que eu, mas a gente percebe que esse padrão, assim, existe uma convenção de concordância, existe uma convenção de gêneros, uma convenção de determinados aspectos ali que a gente olha para uma frase dessa e fala, ok, está tudo certo. Check, 100%, sem erros, né? Quando uma... Quando a gente se depara, então, com a frase, por exemplo, as gato bebi o leite, alguma coisa assim, a gente percebe imediatamente que existe uma coisa completamente errada, né? Assim, a gente apreende o sentido disso, mas é algo que não soa natural, é algo que está fora da nossa lógica, do nosso padrão de entendimento da língua. Como a IA, ela se baseia coletando dados, enfim, todo tipo de dado, né? Às vezes o conteúdo pode ser um pouco, como é que eu vou dizer, inapropriado. Às vezes a pessoa, sei lá, dependendo de como você programa a sua IA para coletar dados, ela pode olhar para um texto, às vezes vai de um blog pessoal, de uma pessoa que às vezes escreve fora, por exemplo, da norma culta, e ela vai aprender com esse conjunto, com, enfim, a imensidão, né, do corpus que a gente tem, por exemplo, em língua portuguesa. E aí ela trabalha com probabilidade. Ela vai olhar, faz sentido? É provável que eu tenha uma sentença, por exemplo, os gato bebi, ou leites, as gato, enfim, alguma coisa desse tipo? É provável? Quantas observações desse tipo de ocorrência, dentro da minha infinitude de dados, eu observei um padrão desse? E aí ela, assim, eu acho que esse tipo de construção é muito difícil, a menos que soe como um texto, às vezes, pedagógico, que alguém está falando, olha, explicando como funciona a concordância no português e dá esse tipo de trecho como exemplo, eu acredito que no uso corriqueiro da linguagem, esse tipo de construção não vai aparecer. Então, a IA, os modelos mais atuais já vão lá e se baseiam em probabilidade para fazer a construção das frases, das sentenças que elas vão gerando e que a gente vai lendo. E, basicamente, o que ela aprende é que esse tipo de construção é completamente improvável e ela nunca vai atribuir, vai jogar, vai gerar esse tipo de texto para que, como produto final de toda
entre aspas aqui, inteligência que ela armazenou, dessa memória, dessa construção, dessa rede interna de probabilidades que, que ela adquiriu lendo e se autorregulou vendo a quantidade de textos, né, dos quais ela aprendeu. Então, mascarar, eu, de novo, volto eu não sei exatamente o que isso quer dizer, mas a IA, ela, de uma certa forma, eu acredito que ela replica a maneira como a gente aprende, como o ser humano aprende. Então, quando um ser humano escreve uma sentença correta, o gato bebeu leite, perfeito? Em que sentido a gente, nós seres humanos, estamos mascarando isso? Hoje em dia, eu sei que você comentou a respeito de que antigamente a tradução não era necessariamente feita por IA e que esse tipo de coisa aparecia. Mas eu não acredito que isso agora seja uma máscara. Eu acredito que seja um puro e simples aprendizado. E uma questão de probabilidade. Olha, eu tenho que falar uma verdade para você. Eu gosto bastante de matemática, mas a parte de probabilidade eu odeio. Então, essa aí vai ser uma coisa que não vai ser tanto a minha praia, a parte da IA de probabilidade. Mas eu agradeço muito a sua resposta. Eu acho que realmente ajudou muito eu a entender como que a IA poderia, né, fazer tradução de coisas que são muito difíceis, né, para uma máquina, a gente imagina traduzir. É, Uhum. você falou então, né, de como a IA está evoluindo, e você, como tradutor, gostaria de saber a sua opinião de será que a IA pode ser utilizada como um auxílio na hora do tradutor fazer a sua tradução? E se pode, quanto que seria esse auxílio, né? Quanto que você acha que deve servir de auxílio? Eu acredito que sim. E, na verdade, assim, bastante. Eu acredito que, às vezes, por mais que a gente tente exercitar a nossa capacidade de interpretação e nosso senso crítico, principalmente dependendo da densidade do texto a ser traduzido, né? Eu acredito que sim. Querendo ou não, nós seres humanos, né? Todos estamos sempre, assim, nenhuma tradução é perfeita. Eu não sei nem se existe uma tradução perfeita, né? É uma questão contextual, conceitual, que, enfim, discutida, eventualmente discuto com outros tradutores, enfim, né? Mas eu acredito sim que a IA pode servir de auxílio. Eu acho que ela pode ajudar uma chacoalhada na maneira como a gente traduz, eventualmente um trecho que nós estamos emperrados às vezes na língua de partida, na língua de origem. Eventualmente eu acho que a gente vai ter alguma resposta da IA. Ela pode ser meio estapafúrdia. E nesse caso a gente simplesmente descarta e fala, não, essa aqui não tem realmente nada a ver. Mas eu acho que eventualmente ela pode dar algum tipo de interpretação que pode fazer com que a gente leve em consideração sim. E aí, é claro, eu acho que aí é papel do tradutor entender, interpretar, assim, toda tradução exige uma interpretação do texto de partida, né? Eventualmente dosar, às vezes, palavras que têm dois significados distintos na língua de partida não tem o seu equivalente na língua de chegada, né? Então, por exemplo, às vezes uma palavra é muito boa no contexto em que ela está sendo aplicada na língua de partida e na língua de chegada, eventualmente, a gente teria que dividir essa palavra em duas diferentes, porque na nossa língua não existe essa equivalência perfeita. E nessa linha, eu acredito que, sim, a IA pode ajudar muito. Mas eu acredito que, mais do que isso, o que a gente tem que aprimorar é o nosso senso crítico, o nosso senso de discernimento, de interpretação, para ser, vamos dizer assim, o juiz final daquilo que vai ser colocado diante do leitor. Muito obrigada. Eu acho que concordo com essa parte, né? A gente tem que sempre fazer as nossas escolhas, porque o tradutor, né? A arte de traduzir é feita de escolhas, principalmente. Você falou, né, do que vai ser colocado na frente do leitor e a opinião desse leitor, né? Você, como estando aí, né, nesse meio, você consegue sentir a demanda desse público leitor por uma tradução mais humana, por uma tradução menos IA? Você acha que você está sentindo,
o público reagindo, né, a essas mudanças drásticas que estão acontecendo e como que isso vai impactando. Eu gosto de acreditar, assim, eu não tenho dados concretos. O que eu vou dizer a partir de agora é um puro achismo, tá? É, mas eu acredito que a natureza do texto literário, né? A gente tem textos técnicos, enfim, e particularmente a editora onde eu trabalho não mexe menos com esse tipo de texto. Temos textos de crítica, filosofia e tal, não são necessariamente, eu não sei em que momento a gente separa a literatura do que é crítico, do que é ensaístico, do que é teórico, né? Enfim, mas eu acredito que para a natureza dos textos com os quais a gente trabalha na editora, eu gosto de pensar, tenho uma percepção de que o leitor nunca vai querer trocar uma tradução humana por uma feita automaticamente. Então, nesse sentido, eu não me preocupo tanto com o avanço da tecnologia em si, assim, com a perfeição com a qual as inteligências artificiais realizam o trabalho de tradução, porque eu acredito que não é isso que vai minar o trabalho do tradutor, principalmente literário. O que eu tenho receio é de se eventualmente o público leitor comece a aceitar, né, que essa... E aí, enfim, temos questões de custo, porque, naturalmente, o custo de uma tradução feita por IA naturalmente vai ser mais baixo do que o que se paga para um tradutor. E aí a decisão vai ser do leitor, basicamente, do consumidor final daquele produto, né? Ele está disposto a pagar metade do valor em um livro que foi traduzido por IA, em vez de pagar o dobro, né? No caso, o dobro num livro cuja tradução foi feita por um ser humano. Eu gosto de acreditar que ele não vai fazer essa troca. Eu acredito que ele prima pela essência humana interpretativa, até sentimental, subjetiva, do crivo de um ser humano. Mas, enfim, como eu disse, isso é um achismo e uma esperança minha, assim. Eu também gosto de acreditar nisso, né? Como tradutores, acho que todos nós pensamos, né, que o nosso público realmente está ali, né, também do nosso lado. Uhum. Gostei bastante dessa sua fala e eu acho que já é acho que é um momento, né, oportuno também agora para a gente chamar a Regiane, a professora, para ela também esclarecer agora a parte um pouco mais técnica, assim, né, de tudo isso que a gente vem falando. Por favor, Regiane, se você quiser também falar um pouco mais sobre você, isso e a área que você pesquisa, também sinta-se à vontade. Obrigada, gente. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, Neide, Nagai. Muito obrigada, professora Lídia Yamashita, pela sua recepção, pelas brilhantes perguntas que nós já tínhamos realmente aventados, mas que sempre ecoa agora, né, nesse momento, em todos nós que trabalhamos com a linguagem. Parabéns pelo seu trabalho tradutório mesmo informal, mesmo sem a formação, com a formação de arquiteta, não é? Com certeza foi um excelente trabalho. Então, muito obrigada por participar, obrigada, Estevam, e obrigada, né, aos meus colegas aqui, a Mariane, ao Gustavo, que são jovens que trazem realmente um discernimento maior para a gente aqui nesse campo. E eu vou entrar na conversa querendo assuntar a conversa do Gustavo primeiro, Mariane, se você me permite. Você me lembrou, Gustavo, daquela máxima: não existe tradução boa, só existe tradução ruim.
Ou seja, nunca é boa o suficiente, mas ruim, todo mundo sabe quando é, né? Eu, de certa forma, não acredito, porque eu já me deparei com traduções excelentes, assim, né? Uma que me vem em mente, inclusive, que é assim, de um livro bastante conhecido, é do livro Mulheres que Correm com Lobos, que eu amo de paixão, aquele livro bem psicanalítico, junguiano, e é uma tradução fantástica, na minha opinião. Né? Eu acho que eu particularmente, né, não conseguiria chegar aos pés daquela tradução. Né? Então, eu discordo, mas você me fez lembrar aqui dessa máxima. Né? E eu acredito que a nossa mesa ela inspira reflexões, não é? Então, quando você traz a sua opinião, ela é muito bem-vinda. A mim, pelo menos, me aquece o coração saber as coisas que você conta aí da editora, porque é importante. No meu trabalho de sala de aula, no meu trabalho de pesquisadora, eu não tenho acesso, não é, ao que está acontecendo nas editoras. Então, foi assim muito interessante, mais uma vez, né, que eu vou revelar que a gente teve uma conversa nos bastidores outro dia. Então, foi muito bom ouvi-lo novamente e saber tudo isso que você falou e dizer que a gente se alinha em muita coisa, né? E acho que é isso, e eu trago aqui a perspectiva linguística, né, como a Mariane falou. Eu trabalho com lexicografia. A lexicografia é o fazer e o estudo de dicionários, né? E venho aí lutando, sinceramente, Mariane, com o trabalho do meu dicionário, porque olha, cada vez que eu chego numa etapa muda tudo, porque a tecnologia ela mudou, né? Então tem sido aí um trabalho mais de estudo do que de produção. E assim, eu me movo e não saio do lugar. Essa é, é a grande realidade. Mas me movo, sabe? Vamos aí procurando conhecimento linguístico, computacional, que eu sinceramente nunca imaginei que eu fosse chegar, e às vezes me confundo, né, Gustavo, em algumas coisas. Então, a questão, não sei se vocês querem colocar alguma questão em especial linguística, ou, né, Eu, eu gostaria, tem uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer. vamos ver. É, professora, dado o contexto, né, da situação de trabalho, né, como que a senhora avalia o impacto do uso da inteligência artificial na tradução literária, né, pela perspectiva linguística? Então, essa questão da tradução literária, como você também já comentou, né? A professora Lídia também, quando se pronunciou, mencionou como fica, né, a captação e a transmissão daquelas nuances culturais, daquelas nuances que a gente sabe que vem mesmo da epilinguística, não vem. A epilinguística é aqueles outros fatores que permeiam a língua e a linguagem, né? Então, para te dizer bem a verdade, linguisticamente, o momento que nós estamos vivendo já foi anunciado há muito tempo. Quando começamos a utilizar, ou quando surgiu o sistema de Google Tradutor, de colocar uma palavra, aquilo já era o anúncio, né, de que as coisas estavam mudando e muito. E você imagina, né, imersa aqui no trabalho dos dicionários, vi as pessoas simplesmente esquecerem que eles existiam e recorrer ao Google Tradutor, né, para utilizar, para saber. No começo,
isso doeu. No começo, isso, isso fez com que a gente refletisse, e eu, nos congressos, nos eventos que eu participo no Brasil e no exterior, sobre a real continuidade da lexicografia, dos estudos linguísticos, onde é que isso ia parar, né? E nós vimos, de lá para cá, o Google Tradutor só melhorar, né? Então, se antes havia uma crítica, e a crítica era verdadeira, porque eram palavras completamente aleatórias, né? Como vocês falaram, a questão polissêmica, né? De um significado num idioma ser divergente para o idioma alvo, ou seja, né? É, eu tenho friend em inglês, eu tenho amigo e amiga, né? E agora amigues, né? No português, né? Então, como é que ficava isso tudo? Só que eu fui buscar as datas, porque eu também fiquei curiosa, e o Google, o sistema de tradução automática do Google começou em 2006. Em 2016, surgiu o Google Neural Machine Translation. O que foi isso? Já com uma proposta de inserir da avaliação tradutória a partir de frases completas. Então, peraí, já começou a melhorar, né? Foi nessa época também que ficou mais evidente a questão de corpos linguísticos, corpora linguísticos, né? Corpus linguístico. O que seria isso? Seria, então, uma reunião de textos numa compilação, né? Vamos imaginar aí num banco, né? E eu consigo, por meio de algoritmos, por meio de linguagem computacional, extrair desse compilado informações. Claro que essa busca tem que ser feita com algoritmos que são como prompts, que a gente usa agora no chat, né? Que vão buscar dados específicos, né? Então, com isso, também já surgiram dicionários online, como o Lingui, não sei se vocês conhecem, é um dicionário alemão, né? Fantástico, inclusive. E o Lingui, por exemplo, ele já te dá o corpus, ele já te mostra, olha, essa palavra aparece nessas frases, nesse texto, em português, e aparece traduzida nestes textos em inglês, né? E você escolhe, então é essa daqui, é esse contexto aqui que eu quero, e eu vou entendendo, então, se ele vai me dando as dicas, eu mesma vou escolhendo a tradução que eu quero, o contexto que eu quero, né? E descobrindo que aqui a tradução é amiga, ali a tradução é amigo, e já fazendo toda a minha interpretação tradutória, coletando as informações que eu necessito, né? Mas isso só foi melhorar mesmo por volta de 2018, e eu me lembro exatamente onde eu estava, com quem eu estava falando, quando alguém me perguntou, mas Rejane, isso daí é uma questão de Large Language Models. E eu, oi, vamos lá, né? Large Language Models, né? E os Large Language Models, o que aconteceu? Começaram a compilar tanto texto linguístico que as coisas começaram a se perder. É como o nosso cérebro, que pega tanta informação que você nem sabe mais o que você está relacionando com o que. Aí, o Large Language Models constituiu algoritmos, é a questão de constituir algoritmos que vão auxiliar numa articulação de informações mais avançadas do que aquela que havia antes. É isso mesmo, Gustavo? Que eu estou falando, gente, como linguista que aprendeu linguística computacional. O Gustavo é formado nisso, pelo Não, amor. não, não.
Ok, a minha dissertação tem um pezinho na inteligência artificial, assim, mas foi uma coisa completamente diferente. Eu não sou nenhum perito, assim. Mas o que eu entendo, né, é que a partir desse determinado momento que você tem a troca, né, do- de uma tradução meio que mecânica, né, para de fato um modelo de inteligência artificial que começa a analisar um contexto maior, você tem um pouco mais de noção semântica naquilo que você está Exatamente. traduzindo. Exatamente. O Large Language Models, esse sistema de algoritmos, então, foi, acredito eu, tá? Um dos primeiros passos em evidenciar, já é uma inteligência artificial, né? E eu me lembro também, me desculpem, mas tudo isso foi muito, muito marcante na minha vida, porque eu trabalho e não conhecia nada disso, sabe, Gustavo? Eu sou um pouco mais velha que você nesse sentido. Então, veja, me lembro quando um amigo que trabalha na área da computação me comentou comigo, ele falou, sabe o que está acontecendo? Já existe como o computador já consegue distinguir entre São Paulo, santo, São Paulo, cidade, São Paulo, estado e São Paulo, futebol clube. E eu falei assim, mas como que ele consegue fazer isso, gente? Vamos lá, né? É inteligente. E isso nós não estamos falando de 2 anos atrás, eu estou falando de mais, eu estou falando de pelo menos uns 8 anos atrás. Então, já vinha um anúncio de que muita coisa estava mudando, e não apenas mudando, né? Mas evoluindo. Então, linguisticamente, né, a gente tem que reconhecer que o avanço, ele se deu e ele está acontecendo a passos, assim, em ritmo acelerado, né? Então, não é bom hoje, mas consulta amanhã, porque já vai ter melhorado demais. E a base é essa, não é, Gustavo, que você falou? A base é a aprendizagem, né? A máquina aprendendo a aprender, como disse alguém aqui no chat, a máquina aprendendo com os seus próprios textos, além dos textos humanos, nos imitando, vamos lá. Acho que essa seria o mascarando que a Mariane também colocou, né? Nos imitando, tipo, olha, gente, eu sou um humano, né? Eu tô agindo como humano. E os humanos querendo humanizar a máquina também, né? Querendo dizer para a máquina, olha, não fala assim, não, vamos mudar aqui, vamos colocar assim, né? Então, a gente está dando, né, food for thought, né? Alimento aí para essa máquina, né? E aí vem a questão, né, como a professora Lídia bem mencionou, né, e você também na sua fala, e a Mariane também já trouxe essa questão do, do humano na língua e na linguagem, né? Afinal de contas, a língua é uma criação humana, né? Nós criamos a língua. A língua, nós nascemos com um dispositivo para, mas a língua é uma criação humana, né? A linguagem não. A linguagem, ela já é instintiva. O cachorro tem, né? Até a galinha tem, todo mundo, assim, até a planta, né? Quando seca a ponta da folha, está dizendo para a gente que precisa de água. Então, a linguagem, ela não é a criação humana, mas a língua, ela é. Então, a língua está inserida no âmbito da linguagem para nos auxiliar numa comunicação mais precisa, né? E tem que se valer não só dessa simbologia, desse sistema simbólico de significante e significado, né, criado, mas tem que se valer também das questões epilinguísticas, né, dessas nuances culturais, históricas, sociais, que estão aí
permeando qualquer tipo de interpretação e de conhecimento. Em algumas leituras que eu fiz, a gente diz que o tradutor ele não vai trabalhar com a equivalência entre palavras, mas ele vai buscar, ao traduzir, replicar a sensação que ele teve ao ler a língua de origem. Então, se o tradutor está lendo o original e sente medo, e sente tristeza, e sente agonia, né? Que em algumas leituras, todo aquele sentimento humano, ele tem, né? Ele vai procurar replicar no texto de chegada, né? No texto que está sendo no idioma em que ele está traduzindo. Isso exige, imagina, uma sensibilidade, um conhecimento, algo que vai, na minha opinião também, né, Gustavo, que nós estamos assim conversando, algo além do compreensível. Eu vejo a tradução como um dom divino até, que não é todo mundo que tem, né? Não é todo mundo que chega no campo e joga igual Neymar, né? Vamos lá. Então, assim, e não é todo mundo também, eu não consigo. A Neide tentou me ensinar a fazer origami, esquece, não dá, não vai, né? Então, não é todo mundo que tem alguns dons. E o dom da tradução, ele é real, na minha opinião. Sobretudo, lógico, na tradução literária, né? Você pega você, por exemplo, que ganhou um prêmio, né? Ao traduzir um livro, com certeza você foi avaliado. E com certeza a sua tradução, mais do que as palavras corretas e precisas, elas ecoaram sentimento, emoção, né? Que é isso que acredito, né? Que é o mais importante, né? Então, no âmbito da linguística, não é só palavra, né? A gente também, né? Os níveis linguísticos, né? Que trabalham também com a semântica, com a pragmática, né? Também vão buscar essa questão do, do domínio mesmo, né? E eu entendo que, nesse caso, estamos tratando de obra humana para a obra humana. A máquina vai poder fazer isso? Vai fazer mal feito? Não. Vai fazer com precisão? Vai. Vai trazer sentimento? Aí a gente não sabe. Porque, com certeza, ela não sabe o que é sentir, como você falou, ela vai replicar os padrões linguísticos e os padrões tradutórios e os padrões todos, né, que ela conseguir. Mas eu também, Gustavo e Mariane, também acredito que não vai, em momento algum, né, substituir o trabalho humano, mas aquele trabalho humano, como o Gustavo bem colocou, de quem o valoriza, né? Então, de quem quer ter acesso a uma arte, de quem faz questão disso, não é? Eu entendo, foi o que você colocou, né? Sim, sim. Professora, perdão, não sei se eu cortei sua fala também. Não, não, eu convidei você mesmo para se manifestar. Foi o que você Entendi. disse mesmo. Sim, sim, não, com certeza, né? É que a série deu uma perspectiva, né, da experiência, do momento onde a senhora estava, quando percebeu, né, a mudança de paradigma da tradução automática
enfim, como a evolução é meio frenética nesse sentido, né? Isso me faz lembrar também de a gente, no programa de pós-graduação na ciência da computação, a gente assistia seminários, né, que eram apresentados por outros alunos também do programa, eventualmente de doutorado também. E eu me lembro muito bem que tinha se eu não me engano, era um doutorando, ele está fazendo uma pesquisa em linguística computacional. E eu lembro um pouco antes, né, desse boom da IA, da gente tentando, da gente não, né, na verdade ele e a pesquisa dele, mas assim, eu penso de nós enquanto pessoas que estávamos ali dentro da área, tentando, enfim, resolver problemas, né, ou, enfim, encontrar novos meios de resolver as coisas. Resolver também é um pouquinho pensar nesse contexto da palavra, mas em que ele apresentou uma forma, né, de você fazer contas ali com palavras, na verdade. Então, um pouquinho assim, sendo um pouquinho mais específico, você pegava as palavras e jogava num campo vetorial ali, que é, enfim, um espaço matemático, e efetuava contas com isso, porque você conseguia somar palavras e dar um resultado um pouco melhor sei lá, no tipo de construção da frase que você vai criar, eventualmente traduzindo de algum outro idioma, né, e tal. E eu achava isso muito legal, eu achava muito interessante a maneira de você modelar a linguagem de uma forma computacional, né? Hoje eu me assusto um pouco mais. Hoje eu olho assim e falo, pera lá, mas é muito curioso, assim, como acho que a gente tem perspectivas diferentes da evolução de como a modelagem da língua, na verdade, né? Como a Sarah bem comentou, a língua como um subconjunto da linguagem, né? Isso, Mas como a gente percebe, né? A gente foi, acho que por caminhos distintos, mas eventualmente chegamos no mesmo ponto, assim, né? Eu queria exato. fazer só uma perguntinha, assim, muito, sei lá, breve, porque a gente, bom, pensando, né, em como as IAs se alimentam de textos enfim, de uma gama de dados, né, de onde elas de fato tiram o que elas vão dispor para a gente depois no momento ali da requisição. Por exemplo, eu tenho alguns, a professora imagina que, assim, muito mais que eu em diversos aspectos, né? Temos textos públicos, né, de livre acesso disponíveis na internet, às vezes em periódicos científicos, às vezes, assim, como resposta de algum tipo de entrevista que foi transcrita e colocada, né, na internet, na página enfim, de algum canal. E, eventualmente, né, dado que esses dados são públicos, eles são passíveis de serem usados como alimento para ferramentas de IA. Enfim, temos automatizações nessas grandes empresas que olham, né, para a internet, vasculham e alimentam as ferramentas, esses pequenos monstrinhos que eles têm, com essas coisas públicas, né? Assim como nós, seres humanos, conseguimos ir lá, acessar um site e ler uma pesquisa, o resultado de uma pesquisa, um texto escrito pela senhora, essas máquinas também têm acesso. Mas eu tenho um ponto que eu acredito que a natureza da pesquisa que a senhora faz, ela é muito sensível, né? Nessa questão de tradução. Quando você pensa em dicionários, é, eu acredito que isso é uma fonte, assim, preciosíssima, valiosíssima, né? Quando você quer eventualmente alimentar esses modelos de inteligência artificial. E eu queria saber para a senhora assim, se existe algum receio, como a senhora eventualmente lida com isso, assim, porque é um trabalho primoroso, mas que, assim como, sei lá, algum tempo atrás, a gente teve casos, né, de inteligências artificiais reproduzindo desenhos artísticos, né, por exemplo, do Estúdio Ghibli no Japão, e que você colocava no prompt, pedia um tipo de imagem e escrevia lá que você gostaria de uma foto sua num contexto tal, como se fosse uma imagem sua num contexto tal, como se fosse um desenho com traços dos desenhistas, né, do estúdio. E eu fico pensando, putz, né, para quem trabalha com coisas sensíveis dessa forma, como funciona, assim, se tá tudo bem, se existe algum receio, se existe alguma proteção. É, então, essa questão que
acredito, né, que entendo que nós estamos discutindo hoje no âmbito da tradução, tem sido muito discutido realmente no âmbito dicionarístico, lexicográfico, né? Porque, veja, quando o trabalho lexicográfico, ele vai implicar na tradução no nível da palavra, que muitos nem acreditam que exista. Existe aí uma linha de linguistas que falam, pá, não existe tradução de palavra por palavra. Só tem que ter contexto. Se não tiver contexto, não tem tradução. Eu, modéstia à parte, acho um crime falar isso. Cada palavra tem a sua característica, cada palavra tem a sua carga semântica base, ela se completa numa estrutura sintática, sim, ela vai se nutrir da carga semântica dos seus coleguinhas, né? Eu sempre pessoalizo muito a palavra, né? Ela vai, diga com quem andas, que te direi quem você é. Esse é o lema das palavras. Ela vai ter o seu significado de forma mais consolidada a partir do momento que você conhecê-la no contexto, né? Mas veja, para a gente poder entender isso, a tradução no nível da palavra, né? A gente tem que entender também aquela questão básica linguística de que o mundo não é o mundo sendo, não é o mundo em vários idiomas, mas são os idiomas representando vários mundos. E esses mundos, eles né? Eles delineiam, eles definem Aham. o pensamento de seus falantes. Então, existem pesquisas linguísticas que mostram para a gente, por exemplo, que em alguns países o arco-íris tem 3 cores. Eles veem 3 cores no arco-íris. Como assim? Não são 7? Olha, o mundo deles, a língua deles tem 3. Então, eles só veem 3. Então, assim, quando você pensa que a língua, ela, ela define o pensamento das pessoas, né? A língua, a palavra, né? É que eu quero chegar. A palavra, ela não cria um conceito, ela registra um conceito. Então, nós tivemos, né, a palavra gaslighting, que foi uma palavra criada há pouco tempo, né? E ela trouxe o conceito. Antes, a pessoa, você tinha que dar uma volta danada, ou talvez as pessoas nem entendessem, né? Hoje já é bem claro para a gente o que é gaslighting, né? Que é eu querer fazer você pensar que o que você está pensando está errado, né? E, né, eu querer manipular o seu pensamento, né? Então, essa questão é muito interessante quando a gente trata aí dessa tradução, como você diz, sensível do dicionário. E eu vou utilizar isso para te explicar o que aconteceu na lexicografia e que eu acredito que vai acontecer na tradução, tá? Os dicionários acabaram? Não, não acabaram, thank God. Eles ficaram mais importantes do que nunca, porque a máxima das línguas é que elas variam e elas mudam. E agora com uma rapidez absurda, né? Então, nós precisamos registrar. Nós precisamos, mais do que nunca, que os dicionários registrem. O dicionário é a certidão de nascimento da palavra, né? Está no dicionário, ela nasceu, ela existiu. Foi falada, ninguém registrou, ficou na informalidade, não aconteceu, né? Então, geralmente, a gente chama de lematizar uma palavra, colocá-la no dicionário, né? Ela é lematizada, não é lematizada, esse é o termo que nós usamos. Então, os dicionários
eles não sumiram, eles não acabaram. Os sistemas de tradução automática ficaram cada vez melhores. Eles estão ótimos. Às vezes me perguntam, eu joguei no Google Tradutor, será que eu acredito? Acredite. Passe para uma pessoa que conhece inglês, mas pode ter certeza que não é ruim, né? Então, pode confiar. Bom, a minha percepção, ela vai, né, a partir dessa questão da lexicografia, né, que a lexicografia está ainda aprendendo a lidar com a chegada, né, desses algoritmos precisos e, né, excelentes, com dados que você não precisa nem contestar, da seguinte forma: são usados a nosso favor, são ferramentas que nós utilizamos e utilizamos muito, mas nesse mundão de sistemas de tradução automática, um dicionário ficou ainda mais importante devido à sua credibilidade. Então, você quer procurar uma palavra no Google Tradutor? Vai lá. Você quer conhecer a fundo as informações de uma palavra e ter certeza que você está comprando o peixe que deve comprar, né? Não é o gato por lebre, você está comprando realmente a lebre, você vai a um dicionário renomado, né? Então, eu entendo que a tradução vai ter que se adequar a essa questão da IA. Vai, como você falou, certamente, por incrível que pareça, vai aparecer público para as traduções automáticas. Vai aparecer gosto por elas. Eu gosto exatamente porque elas não têm esse aspecto sentimental. Ok, good for you, né? Se você gosta de uma tradução sequinha, vamos lá, vai lá. Vai ter público, eu acredito. Vai ter público para uma tradução automática revisada pelo Gustavo Catar. Nossa, o Gustavo ganhou o prêmio, ele revisou essa tradução aqui automática. Eu quero comprar esse livro, que é uma revisão do Gustavo. Vai ter público para esse tipo, acredito, de tradução. E, com certeza, a valoração da tradução humana, daquela que foi feita por meio de um dom divino, foi feita por meio de uma reflexão, de conhecimento científico, de trabalho científico, de trabalho de debruçar, né, naquilo que está sendo realizado, também. Então, eu até, se me permitem, eu até fiz aqui, né, uma pontuação que a IA surge, na minha opinião, no contexto tradutório, né? A IA surge como ferramenta fundamental de apoio à tradução, sobretudo, né? Nós não falamos disso, perdão. Sobretudo quando falamos de inteligência artificial generativa, aquela que cria textos, que cria imagem, que cria som, aquela que tem o poder de pensar, vamos lá, né? E cognitiva também, né? E que fomenta questões e colabora para exemplos e registro, por exemplo, de línguas minoritárias. Você falou, né, que o inglês tem de tudo na internet, mas você pega uma língua que indígena de uma tribo, não está nem na internet, né? Mas, olha só, e há tanto a discriminatória, a preditiva, quanto a generativa, vão me ajudar a entender, a registrar esse idioma, né? Então, algo que eu vou conseguir traduzir.
Eu entendo que IA vai, vai ditar um novo estilo tradutório. Ah, essa obra aqui foi traduzida. Ah, essa daí foi traduzida por IA. Ah, tá bom. Ah, essa daqui foi traduzida pelo autor tal, pelo Gustavo Catag. Ah, então tá. Vai, né, vai haver vai ditar um estilo tradutório. E com isso, vai haver, como houve no mundo, eu comentei, né, na nossa conversa, depois eu fiquei até pensando, será que eu vou falar assim? Mas vai popularizar a questão da tradução, né? Precisaríamos de outra fala para falar disso, mas eu acredito que vai até abrir espaço de trabalho para as pessoas que fazem a tradução na informalidade, né? Porque né, nós precisamos do fast food para hoje valorizar um gourmet, né? Então, eu acredito que vai acontecer meio que nesse sentido, né? Afinal de contas, é criador e criatura, né? Como o novo filme aí do Frankenstein, é, a gente tem que saber lidar com a nossa criação, né? E ela, não- ela não volta para trás. A gente queria tanto criar uma máquina que pensasse como a gente, nós conseguimos. Então, agora a gente vai ter que dar conta disso, né? Mas é isso, Entendi, gente. entendi, professora. Obrigado pelas palavras. Assim, a professora tem particularmente uma forma bastante poética de explicar, às vezes assim, achei bonito, assim, né? É, bom, Mariane está como mediadora, né, da nossa conversa, mas acho que ela também tem bastante coisa para falar. Queria passar um pouquinho, saber um pouco da opinião dela. Bom, eu fiz a Mariane me fez perguntas, eu fiz perguntas para a professora. Professora, a senhora Ah, tem perguntas para fazer para a Mariane? Deixar um pouco mais por vocês duas, Mariane, assim? sim, o que que a gente poderia pensar? Você acha que a gente pode, como é que a gente poderia pensar o plágio na tradução de IA? Você acha que se eu estiver fazendo uma tradução e colocar algum texto gerado por IA, eu estou plagiando a IA? Então, isso aí é uma boa pergunta, e eu acho que é uma das perguntas também que eu acho que o meio, né, editorial está mais aflito, né, a questão de copyright, questão de plágio, a questão ética do uso de IA, eu acho que isso tem, né, assombrado muitas pessoas, né, não assim para além, né, do que ela está fazendo, mas também se está na legalidade eu usar isso de alguma maneira. Né, como o Gustavo disse, né, agora ainda está zero aceitação, então, porque também, imagino, por consequências legais, né, vai que a IA tire de algum lugar, né, de alguma empresa e fique escancarado da onde que ela tirou, né, essa informação, ou mesmo uma frase, um parágrafo inteiro. É, as universidades, né, eu estou vendo, elas estão, cada uma está se posicionando de um jeito, né? Algumas universidades elas estão muito pró IAs, né? Até incentivam os alunos a usar em sala, enquanto outras estão já colocando a IA como plágio mesmo, barrando e voltando, né, também um pouco às técnicas do passado, né? Ao invés de você digitar um texto em casa e trazer, agora você vai escrever à mão o texto dentro da sala de aula e em casa você faria as leituras, e se você quiser fazer as leituras com a ajuda de IA, aí fica a seu critério, mas a produção acadêmica mesmo, as provas, ficarão assim, dentro da sala de aula, né? E também utilizando exames orais, e reformulando o curso, né? Porque antes a gente tinha muito dessa ideia, né, das pessoas ir digitando sozinha, né? Você com você mesmo, e daí dando para o pro professor depois revisar e dar um contraponto do que você está fazendo. Mas para mim, pessoalmente, a questão da IA não é tanto, para mim, uma questão legal. É uma questão de reconhecimento, né? Porque a IA, ela foi montada por um trabalho humano de décadas, se não séculos,
um trabalho incansável, digamos assim, de muitas e muitas pessoas que escreveram e textos e opiniões e traduções, e que agora a IA está se utilizando e disso, né, está sendo alimentada na base disso. E como que vai ficar o reconhecimento, né? Por exemplo, se você pedir para a IA fazer uma tela, um quadro no estilo, sei lá, de algum pintor famoso, Van Gogh, assim, a pessoa vai olhar para aquela tela e vai reconhecer, né? Porque se trata de um escritor, de um artista famoso. Então, o público final vai saber no que aquilo está sendo baseado de uma certa maneira. Mas e os não famosos? A IA também está se baseando neles. E ela pode usar o estilo deles, o estilo de escrita, o estilo de pintura. E a pessoa, né, o público final simplesmente não vai saber de onde que foi tirada, aquela referência. Vai ficar um pouco no desconhecimento. E como a professora Regiane tinha mencionado, também tem essa questão, né, da gourmetização, né, de eu quero aquele tradutor, eu quero que esteja sido escrito por alguém, por uma pessoa, eu prefiro IA. Acontece também no caso, né? Vamos ver se o Gustavo concorda ou não, que a tradução é um campo muito, digamos assim, precarizado, né? Muitas pessoas elas leem um livro traduzido e elas, nossa, como esse escritor escreve bem, mas você leu esse escritor ou você leu esse escritor pelas palavras do tradutor, né? Quem foi que fez essas escolhas para que esse texto soasse tão bem em português? Para que, né, a mesma lírica, a mesma sonoridade continuasse, né? Então, e muitas vezes antes mesmo da IA, né? Não vamos culpar tudo na IA também, mas antes mesmo da IA já havia esse problema da falta de reconhecimento eh, dos tradutores. Então, eu queria falar um pouquinho para vocês, falar, né, que rapidinho, né? A gente já está acabando o tempo. Eu quero falar eh, de algumas, como eu posso dizer, iniciativas, projetos que estão procurando realmente dar um up para os tradutores e fazer mais com que esse reconhecimento chegue e que talvez eles vão ajudar também a esse futuro que a Regiane falou, né, que ela pintou para a gente, talvez com a ajuda desses projetos, esse futuro, né, também seja propagado. Né, o primeiro projeto é Quem Traduziu, que é um grupo, né, de tradutoras literárias. O Estevam vai colocar o link, né, no chat para quem quiser conhecer mais. E elas também, né, justamente elas estão nessa luta, né, para que quando você citar um livro, você cite também o tradutor, né? Quando você for falar de um livro, você fale também do tradutor. É o livro X do autor tal, traduzido por, né, por quem, né? E falar e trazer, né, essas ideias para que os profissionais não. E também a ideia delas também é criar esse grupo justamente para os profissionais não se sentirem tão sozinhos, né? Que é uma coisa sozinha que a gente tem, né, de fazer o trabalho, você com o texto, você como tradutor e você como escritor, e você tá ali sozinho, né, aquele trabalho penoso, mas também você não está fazendo. Tem vários outros profissionais da mesma área, e se unir e se ajudar nas lutas também é uma coisa muito importante. Um segundo meio que também dá essa ideia, que o Gustavo também já mencionou, que é os concursos de tradução, que são muito bons, e eu espero, né, que depois desse bate-papo aqui, todos os ouvintes se animem a participar, de se desafiar e participarem desses concursos, né? Recentemente teve o Prêmio Literário da Biblioteca Nacional, que tem uma categoria de tradução, e a categoria se chama Prêmio Paulo Roné. E quem ganhou esse ano foi Mulheres sobre as quais desejo escrever, de Yuriko Miyamoto, a tradução de Karen Kazui Kawakami e Bruna Chiemi Ogawa, feita pela editora Desalinho. Então, esse livro traz contos e ensaios curtos a- é, da, da escritora. O Estevam já colocou no chat, muito obrigada.
E daí os leitores podem ter um contato por essa escritora, assim, que tem pouca tradução em português, né? Então, é uma coisa muito legal. E ela foi feita dentro, né, do grupo de pesquisa Pensamento Japonês, Princípios e Desdobramentos, que eu também faço parte dele. No meu caso, eu não participei desse livro. O livro que eu participei foi da Toshiko Tamura, A Vida Dela. O Estevão vai colocar o link também. E como que funciona esse grupo, esses grupos de tradução? Cada pessoa, né, traduz um texto, mas tem um cotejamento, então, por uma outra pessoa do grupo. Então, a gente tem essa conversa de dois tradutores conversando sobre o mesmo texto. E, para além disso, o grupo está ali para se ajudar. Eu tenho alguma pergunta sobre o contexto social da época, sobre a cultura. Ah, tem uma palavra que eu não consigo traduzir. Tá todo mundo traduzindo a mesma escritora, então tá todo mundo se ajudando com esses elementos, né, de uma certa maneira. Então as traduções são individuais, mas também elas são em grupo. Então para esses dois livros foi assim que foi feita a tradução, né? Foi uma maneira de você também aprender por meio da tradução, né, que são grupos de pesquisa, né? Então eu acho que é muito interessante também essa maneira outra de você ver a tradução. É, também, né, mas também vem, né, uma questão nesses concursos, e agora eu sou parte, né, do Bunkyo aqui, e o Bunkyo também faz um concurso de tradução, né, que é o concurso Bunkyo de tradução japonês-português. Esse ano, a tradução ganhadora foi Vento, Luz e Juventude, traduzido por Pedro Marinho Rocha, e o texto era do escritor Sakaguchi Shango. É, foi o prêmio que em 2023 o Gustavo ganhou. E a gente, nos bastidores. Ah, sim, obrigada. Aqui é o livro que ganhou o prêmio da Biblioteca Nacional, acho que todos conseguem ler, né? Que bom, todo mundo consegue ver. É muito bom quando os grupos conseguem ser prestigiados dessa maneira. Mas então, como eu estou nos bastidores, eu vejo que a gente tem uma preocupação dos competidores usarem a IA, né? A gente está fazendo uma coisa para prestigiar os escritores, né? E no caso do Bunkyo, né, do concurso do Bunkyo, é revelar novos talentos, a pegada desse concurso. E como que eu vou revelar novos talentos se você está usando a IA? A IA já não tem mais nada de nova para começar, né? Mas então como que você faz, né, para que isso se dê? E daí, para a gente, né, ainda, né, quem avalia os textos, cada um deles vai ter um quanto que eles aceitam a IA, e eles vão dar as notas baseadas, né, na sua própria opinião, porque tanto eles, né, como os julgadores, eles podem ter, né, os seus critérios, e daí eles vão julgando, né, conforme eles vão percebendo essa IA e vão dar a nota correspondente, conforme eles vão eles vão descobrindo, né, como é tradução japonês-português, ainda é possível, né, você conseguir, né, ver essas quando foi utilizada IA. Talvez em algum futuro não seja mais possível ver. Mas, né, agora eu falei, né, um pouquinho sobre como que foi os bastidores. O Gustavo Cactaglia agora pode falar um pouquinho de como que foi estar do outro lado, né, como que ele se sentiu, como se isso despertou interesse maior na tradução, como que foi. Ah, não, eu sempre desde a graduação, sempre tive interesse, né, em tentar traduzir textos, obras literárias. Para mim, na verdade, eu achei maravilhoso, né, agradecer uma segunda vez o Bunkyo. No momento da premiação eu agradeci, mas agradecer mais uma vez pela existência desse tipo de concurso, desse tipo de. É concurso mesmo, né? Eu ia falar competição, mas um concurso. Porque eu acredito que ele me abriu muitas portas. Em particular, eu acho que ele me abriu a porta para começar a trabalhar na editora onde eu estou agora, porque foi justamente na cerimônia de premiação que eu tive a conversa com Angel Bojatsen, né? Que é o editor chefe da Estação Liberdade. Mas
eu fiquei bastante feliz. Enfim, também pelo júri, né? Eu conhecia algumas pessoas do júri, não pessoalmente, não no sentido de amizade, né? Mas assim, de já acompanhar o trabalho, de admirar o trabalho que as pessoas tinham feito, né, previamente ao concurso. E eu falei, putz, é uma validação muito necessária, é uma confiança que te traz no seu trabalho, que você fala, poxa, acho que legal, posso estar cometendo alguns erros, mas acho que eu estou na linha certa, né? Então, teve, muito esse sentimento, eu lembro que foi muito intenso, assim. O conto não foi tão longo, né? Eu acredito também que o júri tem que começar, tem que ler, enfim, algumas dezenas, né, de contos enviados aí para avaliação e apreciação e de traduções, né? Perdão, falei contos, mas não de tradução. Então também não foi um texto tão longo assim, o que por um lado é bom, porque pelo menos no meu caso, eu consegui traduzir e retraduzir e uma terceira e uma quarta vez, e eventualmente perguntar para alguém o que você acha de meia dúzia de escolhas aqui, tá ok, né? Mas foi muito gostoso. Eu acho que já foi anunciado pela editora. Eu cheguei a traduzir uma obra agora em 2025, que, se tudo der certo, vai ser publicado agora no começo de 2026, de uma autora japonesa também, contemporânea, e foge um pouquinho do padrão de literatura que a editora costuma publicar, mas, enfim, eu posso avisar eventualmente quando sair, né? Vai ser a primeira tradução comercial, de fato, assim, que vai ter meu nome ali. Fala, poxa vida, que legal, que legal. Mas, enfim, já comentei um pouco com a professora Regiane, né? Espero que o público continue preferindo traduções que vão nessa linha, né? Que tragam sentimento, que tragam um pouco do subjetivo, o ruído não necessariamente é ruim, né? Eu acho que, ainda mais eventualmente, se você tem uma obra de domínio público, em que você tem duas traduções, são duas leituras de uma obra, né? Claro que muitas vezes acho que as leituras elas têm uma confluência, mas existem escolhas pontuais ali e pessoais, que nem a professora Regine falou, de sentimento, a determinada palavra provoca medo, ou duas pessoas distintas têm interpretações diferentes da intensidade que às vezes algum adjetivo traz, e isso muda às vezes alguma coisa, muda como uma cena, uma situação literária ressoa, né? Então, espero poder continuar fazendo isso. Enfim, dentro da editora eu tenho outras atribuições, mas uma delas é traduzir, espero poder continuar fazendo isso. E espero que, enfim, que as pessoas continuem apreciando esse tipo de modo de fazer tradução. E que, mais recentemente, né, inclusive acho que a Mariane comentou do Quem Traduziu, acho que no chat também foi mencionado, né, uma outra página em rede social que dá visibilidade ao trabalho do tradutor. Eu acho que isso são bons sinais. Acho que são sinais aos quais a gente consegue se apegar para continuar fazendo o trabalho que a gente faz. Parabéns, Gustavo. Olha, é emocionante ouvir o seu testemunho, porque e parabenizar, né, a Associação Bunkyo por essa iniciativa. E quando você fala assim que é um prazer, né, é uma satisfação ver o nome, né? Então eu acredito e espero de coração, sabe, Gustavo, que esse momento dessa questão tradutória, de foi feito por IA, que parte foi... Blá, 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 que isso, pelo menos, desperte essa necessidade da autoria, né? De atribuir e de deixar escancarada, não é lá no finalzinho da linha do último, é escancarada, né? É assim, expressa para todo mundo ver quem foi que traduziu,
mesmo na minha linha de pensamento, né, mesmo que tenha sido uma revisão da tradução, né, que eu acho que é o que vai seguir aí para acontecer, e se foi feita por IA, como eu acho que também é outra opção, que esteja lá, né? Não é? Essa tradução você quer escolher, você escolhe, mas ela foi feita por IA. Essa tradução você quer escolher, você escolhe, ela foi feita por IA e revisada. Essa tradução, se você quiser, essa tradução é genuinamente humana. Então, eu acho que isso vai ser determinante. E o momento é propício para que fique mais valorizado e evidenciado, né, o papel do tradutor. Então, eu acho que o caminho, apesar de tudo, eu sou positiva no sentido de que as coisas vão se encaminhar bem. Ah, eu espero muito que aconteça isso e também espero, né, que quebre, rompa essas barreiras, essas bolhas de solidão que os tradutores às vezes ficam e que não aconteça, né, a questão da precarização do trabalho que a gente faz. E como você tinha mencionado, você tinha falado da questão do sentimento na tradução, eu também penso bastante sobre isso. É, o que eu penso, né, pelo menos no meu entendimento, na minha experiência, a IA, pelo menos até agora, não conseguiu traduzir o humor, na minha humilde opinião. Isso aí é uma coisa que vai ficar para o futuro. Assim, eu já vi algumas traduções, né, de textos literários por IA. Daí, se for uma coisa mais séria, mais sóbria, né? Ah, essa realmente consegue realmente traduzir, mas um texto que é cheio de trocadilhos, cada linha é uma ironia, ditados populares, né? Aqueles escrachos, assim, esse tipo de coisa, ainda não vi a IA conseguindo traduzir, porque é realmente, até para nós é muito difícil você conseguir traduzir humor, né? Então, talvez tem aí uma parte da experiência humana que ainda está fora desse âmbito. E também, né, porque eu acho que o humor também escancara como que a tradução é um processo criativo. Você não vai conseguir fazer os mesmos trocadilhos, você não vai conseguir fazer as mesmas brincadeiras de sonoridade. Então, né, como o Harold de Campos fala, é um trabalho de recriação, transcriação, e você está escrevendo de novo um novo livro em cima, né, do que você está traduzindo. Eu acho que é isso que tem que ser feito, né, e que também, né, tem essa questão também da responsabilidade do tradutor, que eu acho que a gente, né, não mencionou aqui tanto, mas IA comete erros, humanos cometem erros, tem uma fila infinita, né? Os erros vão sempre acontecer, mas quem se responsabiliza quando a IA comete um erro, né? Se você está num texto técnico e tem um erro ali, o tradutor, né, seria penalizado por ter traduzido errado, mas e a IA, né? Seria penalizada como? Tem como alguém se responsabilizar quando esse tipo de erro acontece? Então também tem várias questões, não só, né, de responsabilidade, de reconhecimento que tem que ser pensado. E eu achei muito interessante que vocês trouxeram, né, essa visão diferente, né? Porque muitas pessoas ficam muito ligadas, né, ao tradutor virando somente mais um revisor no final da linha e a IA fazendo maior parte do trabalho. Mas vocês pensando, né, nessa gourmetização da tradução, né, que vai ter o maior valor, que vai ter gente que vai estar mais preocupada em ter, né, o trabalho humano do tradutor e se preocupar com isso, eu acho que é uma visão que a gente precisa também e é muito interessante. Agora, né, a gente já está ficando um pouquinho fora do tempo. Eu vou abrir para perguntas, as pessoas podem ir perguntando. Tem uma pergunta aqui que o, o autor da pergunta está sem nome, tá? Então eu vou perguntar para. É uma pergunta para vocês dois, então eu faço a pergunta. É, IA, segundo Miguel Nicoleles, neurocientista, não é inteligente e tampouco artificial. Ela se baseia em pesquisas já existentes. Como vocês analisam este fato? Eu acho que essa é uma pergunta muito interessante, porque, como eu falei antes, é um esforço hérculo que está por trás da IA, de um esforço humano, principalmente, que houve.
Pode repetir a pergunta, Mariana, por favor? Ah, eu não sei se o autor da pergunta está aqui, se ele consegue falar, eu vou liberar também, para que as pessoas se, para que as pessoas falam. Mas eu vou falar a pergunta para você já ir respondendo. IA, segundo Miguel Nicoleles, neurocientista, não é inteligente nem tampouco artificial. Ela se baseia em pesquisas já existentes. Como vocês analisam este fato? Eu, como lexicógrafa, posso dizer para você que a questão é interpretativa, né? É uma questão hermenêutica aí. Então, a questão do que é inteligente, do que é artificial, realmente vai ter aí vários tipos de interpretações. Quando se fala em inteligência artificial, nos remete à questão do desejo humano de fazer algo que pense como a gente, né? Então, não deixa de ser algo que articula informações. E essa articulação é o que eu entendo que é chamada de inteligência, né? Esses algoritmos que matemática e estatisticamente trabalham ligando, que eles chamam de sistemas neurais, eles até usam a mesma palavra que é usada, né, na nossa fisiologia, os campos neurais, as redes neurais, né, para dizer, para se referir ao trabalho dos algoritmos como na função inteligente, né? E artificial, novamente, porque quer se contrapor ao humano. Existe algo aí na nossa natureza, o Shelley, né, do Frankenstein já retratou isso, que é a gente querer criar, fazer uma criação que seja a nossa semelhança. A gente quer brincar de ser Deus, acho. Então, eu entendo a posição, né, do autor mencionado. Realmente, se você for levar ao pé da letra, não é nem inteligência e nem artificial. Mas se você pegar o contexto, você vai entender que é um tipo, vamos lá, de inteligência e que se caracteriza em contraponto ao humano de uma forma que é chamada de artificial. Então, ele está certo, mas a inteligência artificial também. Muito obrigada. Eu, Pode não falar. sei, não, perdão, eu acho que, eu não sei, eu sinto que o processo de aprendizado de uma inteligência artificial é particularmente, em algum nível similar à maneira como nós aprendemos. No sentido de, a gente, claro, não consegue lidar com a quantidade de informação que, que o computador consegue, né? Que os computadores, enfim, supercomputadores conseguem. Mas eu acredito que a gente, sim, a gente tem uma maneira de usar a experiência como aprendizado, né? Muitas vezes, o que eventualmente, por exemplo, leva a preconceitos. Eu acho que é um pouco. Me soa estranho dizer isso, mas no sentido de como a gente entende a informação e em como a gente chama isso eventualmente de inteligência, se você tem uma informação equivocada, na sua interpretação, assim, equivocada no sentido, você aprendeu que equivocada ainda, assim, sendo um pouco, vamos supor que existe uma pessoa daltônica que aprendeu que o céu é azul, porque todo mundo fala que o céu é azul. Para a realidade dela, aquilo é uma cor diferente do que eu interpreto de azul, mas é uma informação, né? Você tem enfim, conflitos de realidade, mas a gente pode deixar isso à parte por hora, eu acho. Mas você, com base na experiência, você filtra informações pela incapacidade de gerenciar essa avalanche de dados, né, que os computadores conseguem, e você de alguma forma guarda isso na sua mente.
né? A única diferença é que existe, beleza, uma estrutura matemática por trás que, de alguma forma, codifica aquilo que foi aprendido. E aí eu faço uma grande liberdade em usar as palavras inteligência, aprendizagem, informação, porque aí fica tudo numa coisa meio cinzenta, assim, do que a gente pode definir exatamente como que, né? Dizer que ela não é inteligente, eu acho que a gente pode discutir bastante, bastante mesmo, assim, o que é inteligência antes de tudo. E no sentido de artificial, aí eu acho que eu vou muito na linha da professora Regiane, que eu acho que é simplesmente uma contraposição ao que é humano, sei lá, fisiológico em alguma instância, biológico, enfim. Mas tão pouco artificial. É. Eu acho que é um procedimento que nós humanos conseguimos eventualmente desenvolver com bem pesquisa e a nomenclatura pode servir a diversos propósitos. Por conveniência, a gente chama isso de IA, inteligência artificial, porque eventualmente a gente precisa de um nome para se referir a ela, mas eu acho que isso tudo é bastante discutível. É, muito obrigada pela resposta de vocês. Muito obrigada, professora Regiane e Gustavo. A gente ainda tem, assim, 10 minutinhos, mais um pouco corridos, que 6 horas termina mesmo. A gente já passou bastante do horário combinado. Quero falar que o link para o formulário está no chat, então quem quiser certificado, acessem o link para vocês receberem. O Estevam está aqui compartilhando o QR Code também, para que ficar mais fácil vocês acessarem também. Enquanto isso, a Teruco, ela tem mais uma pergunta que é sobre o dicionário etimológico. Se ela quiser falar, eu liberei a câmera e o som para os convidados, se ela quiser falar pessoalmente. Bom, eu posso, enquanto ela tenta, né, acionar a câmera, eu posso falar a pergunta, que nem eu tinha falado. Ela falou: Professora Regiane, o que acha do dicionário etimológico? No que ele auxilia na tradução? Olha, bom, eu sou suspeita para falar de dicionários, né? Eu adoro dicionários, eu inclusive recolho todos eles, porque as bibliotecas não estão mais aceitando os dicionários. Então, quando alguém fala, eu tenho dicionário lá em casa, sei o que fazer com isso, fala, pode me dar que eu recolho, porque, e eu acho tão interessante que eu já estive em bibliotecas que tem toda uma parte, né, de dicionários físicos e promovem pesquisas, né? Eu estive numa biblioteca em especial na cidade de Bloomington, na Universidade de Indiana, na Lilly Library, e ela é fantástica, né? Assim, em termos do acervo dicionarístico. E os dicionários etimológicos, eu entendo que eles são cada vez mais importantes para traduções de época. Então, já me perguntaram uma vez, e bem recentemente, inclusive, a tradução de Shakespeare, por exemplo, né? Eu vou fazer uma tradução de Shakespeare, que é um inglês, né, que não é o inglês moderno, né, não é modern English, é um inglês mais, também não é medieval, ele eu esqueci o termo exatamente, mas eu vou traduzir para o português atual, eu vou traduzir para o português mais voltado para essa época histórica, né? Então, veja que interessante que foi essa pergunta que me veio, e eu acredito que tudo vai depender do objetivo daquela tradução, tudo vai depender do que eu quero, né, com aquela tradução. Mas, se eu não tiver um dicionário etimológico, um dicionário que registra
as palavras de uma época e quando elas surgiram, por exemplo, eu não teria como resgatar isso, como fazer isso, né? Então, os dicionários etimológicos, que vão entrar também na linguística histórica ou na filologia linguística, eles são essenciais, acredito, para determinado tipo de tradução, função, objetivo delas. E para nós da linguística, a gente adora dicionário etimológico e etimologia, porque a gente gosta de saber. A palavra meme, por exemplo, vocês sabiam que a palavra meme vem do grego? Ela é super antiga. É da Grécia Antiga a palavra meme, e ela significava repetição. E, de repente, ela ressurgiu nos nossos tempos com uma carga semântica base, né? A carga semântica, ela se manteve, mas já com uma outra definição, né? Uma outra denotação. Então, isso eu só sei porque existiu um registro etimológico da palavra. Então, é muito interessante também, né? Você utilizar o dicionário etimológico em alguns momentos para ver. O Gustavo mesmo comentou do resgate da palavra, qual palavra que foi mesmo? Assertividade, Assertivo. 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 Então, olha só. Então, se você for no dicionário, talvez teria que ver, eu já fiquei curiosa, Gustavo, para saber se está sendo usada com o mesmo sentido da original dessa assertividade, né? E quando você fala que ela foi resgatada pela inteligência artificial, já também pensei aqui, será que é porque a inteligência artificial busca mais no português de Portugal? E essa palavra, ela é mais usada no português de Portugal, então, sabe assim? Aí você já vai, aí a mente da gente já vai, né, buscando. E numa situação como essa, o registro etimológico, né, de origem da palavra, de seu significado e momento histórico, é essencial, né, para a gente poder ter aí como referência, né? Obrigada pela resposta. Acho que ela foi muito esclarecedora. Também eu gosto muito de dicionários etimológicos. Eu gostei que você É, Agora nos online aparece embaixo, né, no Cambridge, no Oxford, aparece embaixo a etimologia, é bem interessante. eu acho que é uma coisa muito interessante para a gente saber, É. visualizar também as palavras. A gente falta só 4 minutinhos. Eu vou pedir para as pessoas que se sentirem confortáveis. O seu Mariane, volume sua voz está falhando. Sua voz está baixou baixa. bastante, Agora Mariane, o está seu melhor? volume. Tá melhor? O, Tá melhor agora? um pouco, Pouco? que será? Agora? Tá melhor? Agora sim, Tá melhor. agora voltou. Não sei, acho que foi meu microfone. Bom, de qualquer forma, eu vou pedir para as pessoas aqui que se sentirem confortáveis para abrirem a câmera para a gente tirar uma fotinha rapidamente. Vai avisar para Eu vou avisar na ela hora que eu for tirar, tirar. calma. Ah, tá. Tô só esperando as pessoas, todo mundo abrir. Eu já tô assim, As ó. pessoas que ainda estão. E, acho que agora abriu todo mundo que queria. Posso tirar? Tá, então, X. Obrigada, gente. Eu queria muito tirar uma fotinha do evento. Como a gente ainda tem um tempinho, a professora Neide, ela fez uma pergunta, se ela quiser fazer pessoalmente a pergunta dela. Sim, professora Neide. Olha, eu acho que a resposta já foi dada, então não vamos tomar o tempo, né? Ela estava inclusa já, eu acho que nas falas tanto do Gustavo quanto da professora Regina. Obrigada.
Obrigada a você. E eu agradeço a presença de todos, agradeço a professora Regiane, agradeço ao Gustavo, agradeço ao Estevam, que está aqui também auxiliando a gente, agradeço a Camila também, que também está nos auxiliando hoje, e também agradeço a presença de todos aqui, da Teruco Sensei, da Lídia, e também eu agradeço a todos os convidados e espero que vocês se sintam mais motivados a serem tradutores, a participarem de concursos e de continuarem se empenhando e traduzindo e escrevendo também, apesar da IA. E que todos vocês tenham aprendido muito com essa conversa. Eu sei que eu aprendi bastante. Então, finalizando. Tchau, tchau. Muito obrigada, muito Tchau, tchau, obrigada. obrigado. Prazer, professora Lígia. Obrigada, Nídia. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Maria. Obrigado, professora Obrigada, Regiane, Mariane, Estevam, Estevam, Camila, professora Lídia. Camila. Ah, Tchau, gente. obrigada, Até adorei. mais. Boa tarde. Bom final Boa de tarde. sábado. Obrigada. Obrigada, até mais. Tchau. Bom fim de semana para todos. Obrigada, vai ficar disponível no YouTube. Verdade. Então, tá. Tchau, tchau. Obrigada.